Terceiro domingo do tempo comum. O Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos do 4 ao 14 e depois o 21. Diz assim: muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na cidade e adentrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. É palavra da salvação. Meu querido irmão e irmã, iniciando este tempo comum, agora chegamos ao Evangelho de São Lucas, que nos acompanhará neste ano C que nós estamos vivendo. O trecho que ouvimos é inicialmente 4 versículos do capítulo 1 de São Lucas, o início, quando São Lucas faz questão de deixar claro por que é que ele resolveu escrever o seu Evangelho. E depois, a liturgia nos faz pular para o capítulo 4, dos versículos 14 a 21. Por quê? Os versículos e capítulos anteriores nós lemos durante o tempo de Natal. Então, eu diria 2 principais aspectos aqui. O primeiro, a intenção do evangelista e de sua comunidade ao escrever. Ele nos dá a entender, São Lucas, que, em primeiro lugar, haviam vários escritos a respeito de Jesus, mas ele, Lucas, sua comunidade, fazem um estudo cuidadoso de tudo aquilo que aconteceu desde o princípio e organizam tudo isso e escrevem a este personagem excelentíssimo Teófilo. Teófilo é amigo de Deus. Nós também queremos ser amigos de Deus e por isso, então, o Evangelho é dirigido a nós. Mas vejamos bem, São Lucas, ele deixa isto muito claro no seu Evangelho,
pela forma em que ele escreve, pelos detalhes de cada pessoa, de cada situação, Lucas era um homem muito estudado. Segundo a tradição, um médico. Havia estudado muito, conhecia toda a cultura da sua época. E é este Lucas que, utilizando-se de todos os dados culturais de então, nos transmite o Evangelho. O Evangelho não é uma fábula, não é uma historinha, não são histórias inventadas pelos evangelistas ou pela igreja primitiva. Não. O Evangelho é algo acontecido. Porque aconteceu. Boa notícia que foi transmitida, como Jesus na sinagoga em Nazaré, e que depois foi escrita com fidelidade na ação do Espírito Santo, utilizando os acontecimentos e a cultura daqueles que a escreviam, de tal forma que nós podemos crer no Evangelho. De tal forma que o Evangelho é mais credível do que todas as outras literaturas deste mundo. É muito importante, no início do ano litúrgico, no início do ano civil, melhor ainda, neste dia que é dia da Palavra de Deus, domingo da Palavra de Deus, que nós tenhamos essa certeza. Palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro de fábulas, é um livro de verdade sobre o sentido de nossa vida, de nossa existência. E depois, a partir do segundo momento do Evangelho proclamado, é Jesus que volta para a Galileia. Ele foi batizado por João, viveu as tentações no deserto, agora volta para a Galileia, num dia de sábado, vai na sinagoga e a ele é convidado a proclamar a palavra de Deus e, tomando o livro de Isaías, no capítulo 61, eu fui enviado para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos e aos cegos. E Jesus termina, depois de ler o trecho de Isaías, dizendo: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Ou seja, tudo aquilo que Isaías profetizou aconteceu em Cristo Jesus. A boa nova começou a ser anunciada. Boa nova, em grego, evangelho. Portanto, toda vez que nós ouvimos o evangelho ser proclamado, especialmente na missa, na igreja, recordemo-nos, é Jesus que está falando conosco, como falou com os nazarenos naquela sinagoga num dia de sábado. Por isso, quis o Papa Francisco que este dia fosse o dia da Palavra de Deus, para que, ao ouvirmos o Santo Evangelho, ao participarmos da liturgia da Palavra na Santa Missa, tenhamos a certeza, é a Palavra de Deus que chega a nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.